Conquista da Liberdade, um evento que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Inscreva-se. O link está aqui fixado no primeiro comentário. O Ocidente está penetrado por essa ideia já de temas globais, de que o mundo é uma casa comum, e também pela revolução cultural, que inaugura ali na segunda metade dos anos 60, sobretudo o esfacelamento do tecido social nos países democráticos desenvolvidos, inicia aí toda a contestação da questão do gênero, começa aí a destruição de que existe homem e mulher, começa aí, defesa do aborto, com a clássica aprovação em 73, do aborto pela Suprema Corte americana, que agora pode ser revertida, enfim, feminismo, não só o feminismo como igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas o feminismo destrutivo, digamos assim, o feminismo que vê apenas injustiça e mal na sociedade atual e que quer, para destruir a desigualdade, digamos, entre homens e mulheres, quer destruir a sociedade como um todo, aquela ideia que a sociedade democrática, digamos assim, liberal, ou seja, no fundo, a ideia de que o logos é fundamentalmente uma coisa desigual. Quer dizer, no fundo, é destruir as contradições. Então, nós vemos isso até hoje, mas isso começa nos anos 60. Então, nas questões homem e mulher, nas questões de igualdade de direitos, etc., entre homens e mulheres, nas questões de igualdade de direitos raciais, enfim, fim da segregação racial, nas questões econômicas aí é mais complicado, mas também a ideia de igualdade, mas sobretudo nessas duas. Uma coisa ou seja, a equiparação dos direitos, mas a partir dos anos 60, sobretudo nas sociedades centrais, nos Estados Unidos, com o Civil Rights Act, que acaba com a segregação em 64, a gente nota que para a esquerda isso não é, tanto para o projeto comunista, que depois se torna o projeto globalista, isso não é suficiente, porque eles querem aproveitar ainda e enfim, dinamizar o potencial destrutivo, querem dinamizar e dinamitar a sociedade através dessas contradições, ou seja, explorar as contradições para criar um mundo onde não exista mais a contradição, que é um mundo onde não existe mais o logos e não existe mais a essência humana. Então, exacerbar os problemas e não resolvê-los. O marxismo existe para exacerbar os problemas e não para resolvê-los. Assim como o comunismo, enfim, como objetivo final, ele existe para acabar, no fundo, com aquilo que gera os problemas, que é a contradição humana. Mas, então, é isso. Olha, a sociedade aqui, do jeito que está, ela é permanentemente e indesculpavelmente ou machista, patriarcal ou racista. Não há o que você faça que possa fazê-la deixar de ser uma dessas coisas. Não há reforma suficiente. Então, dizer assim, olha, a contradição é de tal maneira que a única solução é destruir a sociedade e implementar uma sociedade completamente diferente, com um poder completamente diferente. Isso dentro de sociedades extremamente complexas e que mostravam já, nos anos 60, uma capacidade de evolução e de correção orgânica das desigualdades. Então, fica claro ali que, portanto, a causa não é a causa é um pretexto para destruir a sociedade. Isso é fundamentalmente globalista, um pouco avant la lettre, antes de surgir o termo. Essa ideia de que, olha, isso aqui é intrinsecamente mal, esse tipo de organização do ser humano, da sociedade, é intrinsecamente mal. Não tem como, não tem como você corrigir. Então, a ideia de que o homem é incorrigível, a menos que
você entregue o poder para aquele que está dizendo que o homem é incorrigível. O homem no sentido do ser humano, né? Que aqui pode confundir. Então, o ser humano ele é intrinsecamente violento, ele vai criar um ambiente racista, ele vai criar um ambiente, enfim, machista, vai criar um ambiente desigual economicamente, a menos que você entregue o poder para mim, a pessoa que está dizendo isso. Né? Aí eu que vou corrigir isso tudo, eu que sei como corrigir. Né? E isso tudo é plantado ali, e isso vai justamente exercendo essa função e cumprindo essa função de destruir por dentro o modelo, né, do bloco ocidental, né? Enquanto que, né, a aparência de que estava tudo, né, tranquilo e tal, e que o bloco soviético é que tinha seus problemas. Um pouco por essa época também, né, teve uma demonstração, se não me engano, na Universidade de Nova York, com alguns líderes políticos aí da contracultura, enfim, da esquerda americana e estudantes lá da Universidade de Nova York, onde eles gritavam, né, muita gente sabe isso, né, hey, hey, ho, ho, Western Civ has got to go, né, então, a civilização ocidental tem que desaparecer, né, esse era o slogan, né, Western Civ has got to go. Enfim, né, mais ou menos claro também, a gente queriam chegar desde então, e onde querem chegar é dizer que essa estrutura de civilização ocidental ela está contaminada, né, por racismo, por machismo, etc. E, portanto, ela não serve. Então, é pegar e jogar fora, né, aquilo que tem elementos, né, que podem ser problemáticos, mas justamente essa problematicidade é aquilo com que a humanidade lida há milênios, né, que vai resolvendo de maneiras diferentes, mas não é irresolúvel, exceto se você entregar o poder para um determinado grupo de poder. Então, começa ali também a invalidação da civilização ocidental, também como toda a questão colonial, né, como uma civilização colonial e destruidora do meio ambiente também. Né? Então, esse núcleo aí de dessignificação e de invalidação do Ocidente, ele nasce nos anos 60 e vai, né, corroendo o Ocidente. E esse Ocidente, então, que parece vencer a Guerra Fria em 1989, ele já está totalmente tomado por, né, como se fosse uma casa cheia de cupim, aí, né, esse cupim da contestação absoluta da própria civilização ocidental. Né? Então, né, o conservadorismo americano ele deu uma segurada nisso nos anos 80 com Reagan, né? O conservadorismo americano que renasce também justamente nos anos 60 como uma reação a essa dessignificação da nação, da própria nação americana, da civilização ocidental. Né? A gente pode marcar esse renascimento do conservadorismo americano do famoso discurso de nomeação de Barry Goldwater como candidato republicano à presidência em 64. Isso é uma coisa importante da gente estudar nessa linha do tempo depois, se a gente, né, tiver tempo aqui de voltar um pouco mais nisso. Mas, enfim, então, o conservadorismo americano, sobretudo com Reagan, ele dá uma segurada, ele mostra muita vitalidade, né, diferentemente do que se pensava, e dá uma segurada nisso nos anos 80, e justamente cria nos anos 80 uma ideia de que não, nós voltamos aqui a ter uma sociedade conservadora liberal, a ter uma aliança conservadora liberal. Na verdade, refizeram essa aliança conservadora liberal, né, e colocaram toda a pressão contra a União Soviética e aparentemente ganharam a Guerra Fria. Pode ser uma guerra, pode ser uma vitória mais ou menos que a gente cada vez mais tem que contestar. Né? Mas Reagan sabia disso no discurso de despedida. Ronald Reagan, quando ele deixa a presidência em comecinho de 89, ele diz o seguinte: olha, a nossa já parecia, enfim, ainda não tinha caído o muro de Berlim, mas o que parece todo o avanço que nós estamos fazendo para derrotar o comunismo soviético, isso não adianta nada se nós não lutarmos a guerra cultural. Percebia claramente que, né, nós estamos diante de uma realidade logopolítica, embora não tenha usado esse termo.
Bem, né, na Europa, nesse período aí de anos 80, nós temos, e a partir também já dos anos 60, quer dizer, o mesmo processo de contestação da civilização. Preparando um evento para mostrar como desmontar as narrativas de manipulação da esquerda e do globalismo, que estão tomando conta do nosso país e do mundo todo. Mostrar como desprogramar esse programa de controle mental que está se apoderando das nossas vidas. Então, se você quer ser livre, e se você, especialmente como brasileiro, 200 anos depois do grito do Ipiranga, quer recuperar, quer reconquistar a nossa liberdade, assista a esse evento. Vai ser nos dias 20, 21, 22 de setembro, sempre às 20 horas, um evento online gratuito chamado A Reconquista da Liberdade.